Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk. Mais uma vez estou aqui sozinho, né? Para quem não me conhece, sou eu, André Messias, já participei de outros vídeos e mais uma vez foi necessário o quebra-galho, né? Bom, antes de mais nada, alguns avisos antes do vídeo começar. Eu pretendo gravar um vídeo de resposta a alguns recados que me mandaram por e-mail, né? A gente anunciou isso no último vídeo do canal, só que eu acho que por ser sobre educação do imaginário e ter uma criança na capa, o YouTube interpretou como se fosse um vídeo infantil, né? Então o alcance, primeiro os comentários foram privados e agora o alcance foi restrito. Quem ainda não viu o vídeo, não recebeu, dê uma olhada no vídeo, o vídeo ficou bom, né? Bom, então quem ainda não viu esse anúncio do e-mail pode vou deixar o link aqui também para mandar as perguntas ainda, mas a gente vai tentar gravar esse vídeo, vai sair ao longo da próxima semana, né, de perguntas e respostas, certo? Então, esse é o primeiro vídeo. Outra coisa, o vídeo sobre Nietzsche, que muitos estão pedindo nos comentários, vai sair. Eu só preciso de um tempo para terminar a biografia dele, que eu já tinha lido, agora eu estou relendo. Eu preciso de um tempo para terminar, para eu poder falar no vídeo, porque eu preciso falar um pouco da vida pessoal dele também, né? E eu tenho que ver o quanto eu vou falar, até que ponto eu vou falar, enfim. E também a minha rotina está bem corrida, e aí tem que encontrar um tempo para ler, né? Então, por enquanto, o vídeo vai ficar de stand-by, né? Mas vai sair esse vídeo, né? Esse vídeo, bom, falando do vídeo agora, aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tava querendo gravar já há muito tempo aqui no canal, acho que desde diante da pandemia eu tava pensando já em gravar esse vídeo, né? Que era um vídeo sobre a temática do racismo, né? Hoje em dia muita gente fala de racismo, o racismo virou quase uma coisa moderna, tudo é racismo hoje em dia, né? Todo mundo hoje em dia já ouviu falar desse tema. É uma coisa que já é muito batida, né? Principalmente pelo lado da esquerda, o lado da direita também fala agora, né? A gente vê, por exemplo, alguns políticos de direita, né, liberais, que admitem a existência ainda do racismo e tal, e começam a militar de uma forma mais moderada e tal, etc. Então, o racismo, ele realmente é um tema recorrente e a gente vai tentar trazer nesse vídeo qual é a visão católica sobre isso. Esse vídeo é um vídeo muito mais historiográfico, correto? É um vídeo muito mais historiográfico, que a gente vai tentar trazer algumas informações de alguns autores e alguns historiadores que podem mostrar que a visão que, por exemplo, o movimento negro propaga sobre o racismo está totalmente equivocada. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo? A gente vai tentar falar um pouco sobre essa questão da história do racismo, né? Vamos falar um pouco sobre a história do racismo, falar como o movimento negro está errado, né? Como o movimento negro, na verdade, ele é racista, né? Falar do outro extremo, que são aquelas pessoas que têm uma visão mais supremacista e que estão começando a crescer. Falar a quem interessa isso, né? Por que esses pensamentos supremacistas brancos estão crescendo, inclusive no Brasil? A quem interessa esse tipo de pensamento, né? É importante a gente falar sobre isso. É, E também a gente vai tentar falar um pouco sobre como foi aqui no Brasil, né? Qual é a realidade brasileira sobre isso, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o vídeo, então. Bom, quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando de discriminação racial, ou seja, não é a noção de que existem raças diferentes. Então, isso é o primeiro ponto. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também a Declaração dos Direitos Humanos, se eu não me engano, já prega que a gente tem que falar que não existe várias raças, né? Existe só uma raça, a raça humana, né? Inclusive tem até candidatos de direita na recente eleição que falam sobre isso, né? Que só existe uma raça, a raça humana. E eles preferem usar o termo etnia. Só que essa abordagem é extremamente complicada. Por quê? Porque existem diferenças entre as raças, sim, né? A gente pode falar até no aspecto da medicina. Por exemplo, remédios antipertensivos. Existe um remédio que é por exemplo, o alodipino, que é um antipertensivo que funciona em brancos, mas tem um funcionamento muito superior na população negra. Então, se a população negra tem um benefício muito maior desse remédio, né, dos bloqueadores do canal de cálcio no geral, do que a população branca, né? É, Entre outras coisas. Existem diferenças físicas, existem essas diferenças realmente dentro da própria raça. Isso existe. Então, é bem complicado negar isso. Mas hoje em dia você falar que existem diferenças entre raças já é uma coisa absurda, né? Já, a galera já acha que você está sendo racista.
Mas racismo não é isso, né? Racismo pode ser entendido como você afirmar que existe uma superioridade racial, ou seja, que existem raças superiores a outras. E, mais que isso, que essas raças, a superioridade está na cor da pele. Né? Ou seja, um branco seria mais superior que um negro, ou então um negro seria mais superior que um branco, né? Como acreditavam algumas tribos da África. Né? Então, isso que seria propriamente o racismo. Que há diferença entre as raças? Existem. Né? Nós temos diferenças, nós somos seres humanos, nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Né? Então, tu pega aqui, por exemplo, o indiano teve uma forma de adaptação diferente do japonês, que teve uma forma de adaptação diferente do africano, certo? Então existem diferenças raciais. O que não existe é uma superioridade racial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer falar aqui. Mas de onde deriva a ideia racista? Bom, a ideia racista tem talvez a sua gênese de dois pilares, assim, dois pilares, que é uma questão mais social e uma questão mais esotérica, né? Eu vou explicar aqui sobre isso. Bom, a gente tem, dentro do racismo, primeiramente, a ideia de um poligenismo, né? O que seria esse poligenismo? No vídeo sobre darwinismo, a gente fala sobre isso. Darwin, aliás, foi um grande racista. Né? Quem quiser ver sobre esse racismo no Darwin, também um complemento para esse vídeo, eu recomendo o vídeo do professor Marcelo Andrade, que já participou, inclusive, aqui do TED Talk, né? Que eu acho que está no canal Flores Carmelli, que é Eugenismo e Racismo. Né? É um vídeo dele, o professor Marcelo Andrade, historiador. Recomendo esse vídeo do professor Marcelo Andrade, quem quiser um complemento a esse vídeo, né? É um bom vídeo, recomendo. E ele fala lá no vídeo sobre a questão do racismo de Charles Darwin e o racismo de Karl Marx, né? Interessante que a galera de esquerda é a que mais tenta defender os negros, né? Mais tenta criticar o racismo, mas Karl Marx era um racista bem forte, assim. Mas enfim, no vídeo sobre Darwin a gente fala que existia duas teses sobre a criação do homem, né? Que existia o monogenismo e o poligenismo. O monogenismo falava que nós viemos de um único ancestral, que é o que o catolicismo defende. O catolicismo defende que o homem veio de um homem e de uma mulher só, Adão e Eva. Só que existiam outras correntes que eram poligenistas. O que os poligenistas afirmavam? Que o ser humano tem várias origens diferentes. Né? E esse pensamento, por mais que pareça que não, contribui muito para o racismo. Por quê? Se há várias origens diferentes do homem, é possível afirmar que porque um nasceu em determinado lugar, teve uma determinada experiência, um seria mais superior ao outro. Né? Um seria mais superior ao outro. Essa seria a primeira coisa que poderia falar. Talvez seja por isso, inclusive, que Nosso Senhor, né, criou um casal. Não criou vários casais. Ele criou um casal justamente para evitar esse tipo de pensamento racista. Né? Evitar que os seres humanos vissem um ou outro como superior, né? Necessariamente. E, enfim, hoje em dia, por causa do pecado original, isso acontece, mas provavelmente a criação de um homem e uma mulher foi justamente para tentar evitar isso. Né? Então, Então, o monogenismo é uma das primeiras. O poligenismo, desculpa, é uma das primeiras origens do racismo. Outra origem que a gente pode falar, e aí entra naqueles pilares que a gente fala, que eu falei anteriormente, é a questão social e uma questão mais esotérica. A questão social. Essa questão social começou mais ou menos no século XVII, XVIII, né? E está presente muito na obra de Karl Marx. O pensamento liberal, principalmente o pensamento de Adam Smith, que é o laissez-faire, deixa fazer, deixa acontecer, criou a tese de que você tem que deixar o mercado livre e a mão invisível do Estado autorregula. Então, empresas que naturalmente não conseguem se adaptar ao mercado são destruídas e outras empresas mais fortes triunfam. Isso foi a base para a seleção natural do Charles Darwin e tal. A gente até já falou sobre isso no vídeo. Esse tipo de pensamento contribui para o racismo, ou seja, esse aspecto, essa visão social e econômica contribui para um pensamento mais racista. Por quê? Porque naquela época, né, aquela época do século XVIII, século XIX, muitas teorias muitas teorias econômicas estavam sendo trazidas para o social. Muitas teorias filosóficas estavam sendo trazidas para a biologia. Então, quem diz que a ciência não tem viés, que a ciência é imune a isso. Não, a ciência tem bastante viés. Naquela época teve isso. Então, essa noção de sociedade que estava dentro dessa mentalidade inglesa, por exemplo, contribuiu muito para o racismo. Né? Contribuiu muito para o racismo. Por quê? Porque os ingleses achavam que por eles estarem triunfando, por eles serem uma nação superior a esses povos da África, que ainda viviam em cabanas, a raça deles em si seria superior, sendo que isso não justifica nada. Porque tem várias questões
de colonizações, questões históricas que contribuíram para a diferença entre os povos, né? Mas isso não importou. Então, esse aspecto social foi um dos primeiros pontos. O outro ponto que a gente tem também, um outro pilar, é um pilar esotérico, né? Então isso existe. A gente pega, por exemplo, que existem alguns ramos esotéricos dentro, por exemplo, da cabala judaica, né? Que coloca que existem algumas raças que são superiores a outras. Algumas raças que são melhores que as outras, são mais evoluídas que as outras. Né? Teriam uma espiritualidade maior do que as outras. Né? A gente pode perceber isso, inclusive, dentro do próprio nazismo. O nazismo bebeu muito dessa fonte. Né? Então, o nazismo acreditava que a raça ariana teria uma superioridade. E a raça ariana, dentro do cristianismo positivo de Hitler, né? Hitler não, né? Foi um pensamento nazista, mas que teve como Hitler grande figura, né? Mas esse pensamento acreditava-se no cristianismo positivo que havia os Elohim, que seriam os deuses bons, né? Os deuses que, que criaram os germânicos, etc. E existia Jeová, que seria o deus mau, um deus inferior. E, ou seja, teria a diferença racial teria também uma diferença de deuses que você segue. Então, existe esse aspecto esotérico também, né? Isso a gente não pode negar, né? Então, são os pilares que a gente tem dessa questão do racismo. Bom, aí a gente agora vai ir para um ponto que é falar sobre a Sagrada Escritura. Nos argumentos tanto essa galerinha supremacista, né, quanto a galera do movimento negro fala, é apontar supostos racismos dentro da Sagrada Escritura, né? Um deles é a defesa da escravidão, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas a gente pode responder falando que a escravidão, que é descrita em Deuteronômio e na Escritura, não era uma escravidão como a que a gente teve, né? Por exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, né? Sendo que aqui no Brasil nem foi do nível como, por exemplo, onde teve, por exemplo, nos Estados Unidos, mas enfim, né? A escravidão que está lá não é desse sentido. Era inclusive remunerada, se você for ler as escrituras. Então, não é o mesmo tipo de escravidão. Quem pega a escravidão na escritura e diz, olha, Deus está estimulando a escravidão, está totalmente equivocado. Mesma coisa quem pega São Tomás de Aquino. Na época que de São Tomás de Aquino ainda era permitida a escravidão. A igreja, a gente vai trazer aqui alguns documentos e tal, sempre condenou a escravidão. Mas a sociedade, né, ainda a pregava, ainda a impunha, isso ainda aconteceu, né, mas a igreja sempre condenou a escravidão. Então Santo Tomás de Aquino, na escritura, dizia que falava sobre a questão de moralidade, que o Senhor pecava por punir o seu escravo. Né? Não significa que São Tomás de Aquino era favorável à escravidão. Ele estava falando de uma realidade que existia na época. Né? Mas a igreja foi contrária à escravidão. E a gente vai trazer alguns textos sobre isso. Tá? Posso até deixar um material sobre isso aqui na descrição. Né? Tem vários documentos da igreja sobre e etc. Enfim. Bom, prosseguindo. Mas enfim, uma das coisas que é argumentado dentro da escritura é sobre a maldição de Cã. Né? Então, o que acontece na escritura? Aconteceu que lá é descrito que os filhos de Deus, né, lá no início de Gênesis, na parte de Noé, é dito que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas. Né? São Tomás de Aquino explica que isso significa o quê? Os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Né? Sete foi o outro filho de Adão depois que Caim matou Abel. Né? E as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim. Então Caim, depois que matou seu irmão, fugiu para a cidade que ele deu o nome de Enoque, e lá criou uma cidade extremamente ímpia. A gente pega pela passagem de Lameque, por exemplo, né, lá em Gênesis, que é um poema quase satânico. Então provavelmente era uma cidade ímpia, uma cidade idólatra, uma cidade quase satânica, basicamente. Então, o que aconteceu é que a gente tinha o povo de Sete, que era temente a Deus, e nós tínhamos o povo de Caim. E esse povo de Caim, que de onde veio essas filhas dos homens, não eram tementes a Deus. E aí, os filhos de Sete, né, que eram os filhos de Deus, se apaixonaram pelas filhas de Caim, pela sua beleza. E largaram Deus para se casar com elas. Né? Largaram Deus para ter relações com elas e tiveram filhos, né, que é o que é descrito na escritura como os Nilfins, né, que seriam os gigantes. Que provavelmente não eram gigantes, né, geneticamente falando, tem até uma questão genética, né, quando temos um ancestral em comum e dois povos que, na verdade, com um ancestral em comum, que estão há muito tempo separados, quando eles se cruzam, pode acontecer certas anomalias, por exemplo, questão de gigantismo e tal. Fora que também, provavelmente, eles não eram muito grandes, deviam ter quanto? Uns 3 metros de altura, por aí, uma coisa mais ou menos assim.
E não é absurdo encontrar gente desse tipo de tamanho, assim, na verdade. Tem alguns povos lá no nórdicos, assim, que os homens têm uns 2 metros e pouco de altura e tal, etc. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar dessa exegese sobre os Nilfs, né? A gente não tá aqui para falar sobre isso. Bom, o que aconteceu? Então, os filhos de Sete, filhos de Deus, se apaixonaram pelas filhas dos homens, as filhas de Caim. E aí o que acontece? É, essa paixão que eles tiveram fez com que Deus, como é citado em Gênesis, entre aspas, se arrependesse de criar a humanidade. Deus não se arrepende, né? Deus não pode se arrepender. Mas aquilo mostrou, aquela passagem antropomórfica da Escritura, mostrou que Deus ficou com uma extrema tristeza. Por quê? Porque se os filhos de Sete, que eram tementes a Deus, né, se apaixonaram pelas filhas dos homens, que seriam as filhas de Caim, que não eram, idólatras e tal, eles abandonaram a própria fé por causa desse relacionamento, por causa dessa paixão. Né? Como eles abandonaram a fé, em última análise, a fé verdadeira seria totalmente destruída e provavelmente o Messias não viria. O Messias, né, que foi prometido a, a Adão e Eva, né? Porém, inimizade em ti, mulher, e na serpente, na tua descendência e na dela, né? Essa te esmagará a cabeça e tu ferirá o calcanhar, etc. O que a gente chama de proto-evangelho, né? Que está em Gênesis, né? Quando Deus fala para a serpente. Não fala isso para a serpente. Né? Então, o Messias provavelmente não iria vir se isso acontecesse, porque a humanidade estava totalmente degenerada por uma paixão, por um amor, né? O, o povo, né, que era o povo de Deus, o abandonou. Só Noé permaneceu, certo? Só Noé persistiu. Então foi por isso que Deus destruiu a humanidade no dilúvio, né? Essa foi a explicação para que Deus destruiu a humanidade no dilúvio. Se a humanidade não tivesse sido destruída, né, Noé eventualmente iria morrer, seja por idade ou até porque iam matar ele, porque o povo de lá nenhum era temente a Deus, né? É, também é importante falar que Noé não construiu aquela arca do dia para a noite, né? Ele demorou para construir aquilo e a galera via e, enfim, né? Ninguém quis acreditar nele. Então, Noé construiu a arca, né? E se Noé não tivesse construído, salvado e tal, e a humanidade não tivesse passado por esse evento, que foi o dilúvio, provavelmente o Messias não teria vindo, né? Porque a fé estava perdida. Então, foi isso que aconteceu. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: Noé foi na arca e foi junto com ele os seus 3 filhos, né? É, que era Jafé, né? Jafé, Cã e Sem, né? Então tem Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé, né? Tinha esses 3 filhos de Noé, certo? De Sem veio o povo judeu, né? De Sem veio o povo judeu. Inclusive na maldição que Noé fala para Cã, é citado até que Sem habitaria nas tendas de Jafé, né? Então é até interessante porque Jafé foi, se for ver na escritura, foi ele que originou os povos gregos, né? E Sem seria o que originou os judeus, né? Então, basicamente, quando diz que Sem habitaria nas tendas de Jafé, é como se o Jafé desse o sustentáculo, a estrutura para Sem. Então, os judeus tinham a religião, os gregos tinham a filosofia. Então, é como se a filosofia desse sustentáculo para a religião, que foi isso que a gente teve principalmente na escolástica. Então, isso é bem interessante, tá? Mas, enfim, não é esse o ponto que eu quero chegar. E teve o outro filho de Noé, que foi o Cã. Cã, Noé, depois do Lu, bebeu e é, correu despido. E os filhos dele, Jafé e Sem, tentaram tampar a nudez do pai. Enquanto Cã ficou tirando graça do pai. Com isso, Noé o amaldiçoou, mas ele não poderia amaldiçoar Cã porque ele recebeu uma bênção divina. Então ele amaldiçoou o filho dele, Canaã, né? E uma maldição pesada, bem forte. Canaã foi quem deu origem aos povos canaítas, né? Que era um povo que foi responsável pela que os judeus, né, destruíram, né? Que é narrado inclusive na escritura, né? Inclusive, um parênteses, esse povo era totalmente degenerado. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Então, Noé lançou uma maldição. E muita gente fala, nossa, mas ele lançou uma maldição sobre um povo, né? Sobre uma raça. Isso em si não é racista. E outra coisa, Cã, não, a Igreja Católica não falou no passado, eu vi do meu professor de história isso, né? A Igreja Católica não falou no passado que Cã era negro e que, na verdade, os povos de Cã eram os negros e por isso os negros foram amaldiçoados, que os negros têm a maldição de Cã. Eu já vi o professor de história falar que a Igreja Católica falava isso, né? Bom, vamos lá, vamos por parte. Primeiramente, essa maldição que Noé jogou tinha um aspecto, né, muito de mais profético sobre esses povos. Não era tanto não é necessariamente uma coisa determinística, né? É importante a gente falar primeiro isso, né? Então tinha um aspecto profético, ó, esse povo vai acontecer isso com esse povo, né? Até porque, do jeito que Cã era,
e como ele educaria os seus filhos e tal, é de se esperar que provavelmente os povos dele não derivaria coisa boa, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Tanto que Noé fala nessa maldição, ele fala uma profecia também, né? Essa questão de Jafé e Sem, que eu citei anteriormente, né? Mas aí, o Cã era negro, e aí na verdade são os negros, esse povo e tal. Bom, primeiramente que isso é um absurdo, né? Quero dizer esse ponto. Isso é um absurdo, né? Esse pensamento de que Cã era negro e que a maldição de Cã foi uma maldição sobre os negros, primeiramente foi um pensamento que começou com os judeus, né? Os judeus, se você for pegar no Talmud, tem uma passagem que fala que Cã era negro. Então, esse pensamento de que Cã que Cã era negro e que a maldição se estendeu para os povos negros e que os povos negros seriam inferiores aos brancos por causa disso, né? Esse pensamento começou com os judeus, né? Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Segundo, que foi apropriado por protestantes, principalmente americanos. Por exemplo, a Igreja Batista dos Estados Unidos se apropriou desse pensamento e tinha uma mentalidade extremamente racista, né? Falava que os negros eram por si amaldiçoados, né? Esse é o ponto. Ah, mas existiu católicos com esse pensamento? Deve ter existido, eu não duvido. Inclusive aqui no Brasil pode ter existido, não vou botar minha mão no fogo, né? Pode ter existido, não duvido, né? Tem católico que já falou um monte de coisa ruim, né? Mas é importante falar que não falou em nome da igreja, né? Nenhum papa da igreja, né? Defendeu essa interpretação como oficial. E nenhum grande santo, até onde me consta, defendeu essa interpretação como sendo a oficial absoluta, né? E ainda que possa ter havido algum padre aí, algum determinado que defendeu esse tipo de exegese, né? é, a imensa maioria não defende esse tipo de coisa. Então, querer ligar com a raça negra, esse tipo de coisa, é bem complicado. Até porque essa questão de raça negra e raça branca é uma coisa, pode não parecer absurda, mas é um pouco mais recente. Né? Foi mais no século XVIII, até acho que talvez no início do século XVII, XVII, XVIII, que começou isso, com essa questão racial, negra especificamente, brancos contra negros e tal, etc. Começou, é bem recente essa discussão. Né? Existia, claro, racismo antigamente, existiam outros focos de racismo com outros povos, né? É, Existiam que dizer que alguns outros povos eram inferiores, mas a questão de branco contra negro é uma coisa um pouco mais recente, né? Então isso é importante de se dizer, né? Então essa interpretação não é católica, né? Então se alguém usa esse tipo de interpretação, tá equivocado, né? Como tem alguns grupos supremacistas que usam e se dizem católicos, então tá totalmente errado. Então, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: essa maldição ela ainda existe para alguns povos? Sim, ainda existe. Então, a maldição que Noé rogou para Cã, né, para Canaã, etc. No caso para Canaã, né, que ele rogou para Canaã, né, os povos que derivam de Canaã ainda têm esse aspecto da maldição. Só que o ponto importante é o seguinte: primeiro, não é uma coisa determinística, né? Segundo ponto que é importante a gente falar, que a graça cura tudo. Então, uma pessoa que dele pode derivar de um povo que tem essa descendência de Canaã, né? Se foi batizado, se converteu, está livre de qualquer coisa que possa ter acontecido, né? No passado, com descendentes, etc. Está livre. Não à toa que no batismo é perdoado o nosso pecado original, né? No batismo perdoa o pecado original, né? Eu quero só deixar claro aqui que isso aí é uma coisa que a gente consegue ler nas escrituras. Se algum padre quiser acrescentar alguma coisa, achou que eu falei alguma coisa, eu expliquei de uma forma equivocada, pode falar e ver esse vídeo, pode falar de forma à vontade, mas isso foi o que a gente pode ler das exegeses das escrituras, né? Inclusive em outros santos e em outros padres da igreja, etc. Né? Então, a graça cura tudo, né? Então, não, como São Paulo disse, não há judeu nem grego, escravo nem livre, né? Então, a graça acaba curando tudo. Então não tem essa questão de ter nasci de determinado povo, sou maldito. Não, não existe isso. Né? Todos os povos são chamados à conversão, são chamados ao batismo, tanto que é por isso que o pecado original é perdoado, e etc. Certo? Mas é importante falar que provavelmente os povos que tiveram mais problemas, os povos que geraram talvez os homens das cavernas, né, que é falado, que fazem pinturas. O professor Nogueira até comenta sobre isso, né? É uma teoria do professor Nogueira. Derivam de Canaã, né? Derivam de Canaã, ou seja, são povos que realmente não tiveram tanto desenvolvimento como foi o povo grego, né? Os judeus também caíram em vários erros, mas tiveram, por auxílio divino, um bom desenvolvimento até a chegada do Messias, né? Então é importante a gente falar sobre esse ponto. Então a escritura não corrobora com o racismo, pelo contrário, como eu acabei de citar, é citado na escritura, certo? Que
todos são chamados à conversão, todos são chamados ao batismo, todos são chamados à santificação. Então a Igreja Católica nunca contribuiu com o racismo. Algumas vertentes protestantes sim contribuíram, isso é importante a gente falar, mas a Igreja nunca contribuiu com o racismo. Pode ter havido sim católicos racistas, isso eu não duvido, mas a Igreja em si não é da tese da Igreja esse tipo de coisa, né? Então acho que a gente pode chegar no consenso nesse ponto, tá? Outra coisa, como já foi citado, Canaã, que foi o que recebeu a maldição, e como já citado também, Canaã deu origem aos canaítas, né? Que era o povo, né, que foi subjugado pelos judeus, e aí que se cumpriu a profecia. Então, como já citei, pode ser que alguns povos descendentes de Canaã ainda mantenham essa maldição, mas que pela graça foi totalmente, seria corrigida. Mas o que eu quero chegar aqui é o seguinte, não tem absolutamente nada a ver com cor de pele. Começa que é o seguinte, se a gente for pegar em Gênesis, se a gente for pegar lá em Gênesis, é citado para onde cada um dos filhos de Noé foi. O amaldiçoado não foi bem Cã. Eu falava da maldição de Cã, mas não foi Cã. O amaldiçoado foi Canaã, como já foi citado, né? E Canaã, e quem foi amaldiçoado foi Canaã. Canaã foi para a Palestina, certo? Ele foi para a Palestina que criou o povo, né? Que foi subjugado pelos judeus, né? Não é dele a origem dos negros africanos. De onde teriam vindo os negros? Sim, teriam vindo de Cã. Sim, teriam vindo de Cã, mas teriam vindo de outros filhos de Cã. Por exemplo, Cus e Put, que eram outros filhos de Cã. Que aí esses sim, foram para a África e tal. Então, não faz sentido falar dessa maldição em relação a negros. É uma interpretação totalmente absurda, uma interpretação ridícula, né? Que totalmente sem pé nem cabeça, né? Como eu disse, pode ser que alguns povos tenham uma herança disso e por causa disso possam, porventura, ter tido problemas, né? Devido a isso. Muito por causa de erros dos seus passados. Então a própria fundação do povo já teve um problema e tal, etc. Mas o Nosso Senhor já mostrou, né? Não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Então a graça cura tudo, certo? Então não faz sentido essa relação com cor de pele, é uma interpretação totalmente idiota, né? E racista. Bom, agora a gente vai tentar falar, agora que a gente já falou dessa questão das escrituras e etc, certo? A gente vai falar sobre uma questão da visão da igreja, né? Podemos entrar na visão da igreja sobre a questão racial, tá bom? Então, vamos ver a visão da igreja. Há um texto muito bom, eu vou deixar o link aqui na descrição, assim que a gente terminar este vídeo, né? Que fala tem vários pontos sobre a questão da igreja em relação à escravidão, né, e em relação ao racismo. Eu vou deixar até aqui na descrição, mas eu queria citar aqui, né, um texto de um papa, né, Papa Pio XII. Papa Pio XII, né, foi o papa que combateu Hitler, foi o papa que combateu o racismo. Uma mentira criada foi que primeiro que Pio XII apoiou Hitler. Isso é uma mentira que até os esquerdistas hoje não defendem, né? Até os esquerdistas hoje não defendem que Pio XII apoiou Hitler porque ficou feio. Então agora eles defendem que ele foi neutro ao nazismo. Isso é um absurdo. Pio XII não foi neutro ao nazismo. Pio XII condenou o nazismo. Então Pio XII fez um discurso à nobreza e ao patriarcado romano. Está presente em Le Observatoire Romano, né, no jornal Le Observatoire Romano. Então ele fez um discurso. Então Pio XII fala o seguinte: desta grande e misteriosa coisa, que é a hereditariedade, quer dizer, o passar através de uma estirpe, perpetuando-se de geração em geração, de um rico acervo de bens materiais e espirituais, a continuidade de um mesmo tipo físico e moral, conservando-se de pai para filho, a tradição que une através dos séculos os membros de uma mesma família, desta hereditariedade, dizemos, se pode, sem dúvida, entrever a verdadeira natureza sobre o aspecto material. Não se negará certamente o fato de um substrato material à transmissão dos caracteres hereditários. Para estranhar isto, precisaríamos esquecer a união íntima de nossa alma com o nosso corpo. Em quão larga medida as nossas mesmas atividades mais espirituais dependem de nosso temperamento físico. Mas o que mais vale é a hereditariedade espiritual, transmitida não tanto por esses misteriosos líamos da geração material, quanto pela ação permanente daquele ambiente privilegiado que constitui a família, com a lenta e profunda formação das almas na atmosfera de um lar rico de altas tradições intelectuais, morais e sobretudo cristãs, com a mútua influência entre aqueles que moram em uma mesma casa, influência essa cujos benefícios, efeitos se prolongam muito além dos anos da infância e da juventude, até o fim de uma longa vida. Daquelas almas eleitas que sabem fundir em si mesmos os tesouros de uma preciosa hereditariedade com o contributo de suas experiências e qualidades e experiências. Tal é o patrimônio mais do que todos
precioso que, iluminado por firme fé e vivificado por forte e fiel prática da vida cristã, em todas as suas exigências, elevará, aprimorará e enriquecerá as almas dos vossos filhos. Bom, o que Pio XII está falando aqui nesse discurso? Só explicando. Primeiro, ele não nega que existe uma importância na hereditariedade, na questão racial em determinados povos. Existe uma certa importância. Mas ele cita claramente, mas o que vale mais é a hereditariedade espiritual, transmitida não tanto por os limos de geração material, quanto pela ação permanente daquele ambiente privilegiado que constitui a família, com lenta e profunda formação das almas na atmosfera de um lar rico de altas tradições intelectuais, morais, sobretudo cristã. Então Pio XII está falando que o que mais vale é essa hereditariedade espiritual. A hereditariedade transmitida pela família, a fé, a tradição, né? A tradição que a pessoa está inserindo não é tanto a raça, sabe? Não é tanto a raça que tem essa importância. Aí você pode se argumentar, mas ele fala que a hereditariedade e a raça têm sua importância. Realmente, Pio XII não nega, né? O que ele falou aqui é uma coisa que a biologia já nos mostra, que existe uma certa importância da hereditariedade. Então, antigamente, a família tinha uma importância muito grande, né? O pai ter alguns filhos e tal, transmitir a sua descendência, era uma coisa muito importante. Isso vale principalmente para a nobreza. Então, aqui a gente pode contar determinados pontos, né? Napoleão, quando ele assumiu na França, né, ele queria aplicar a Revolução Francesa. Mas ele não poderia aplicar a Revolução Francesa facilmente porque os católicos se opunham a ele. Não a ele, mas à Revolução Francesa, no caso. E aí o que é que ele fez? Ele criou uma tese, né, que só é destruído o que é substituído. Então, a nobreza francesa era uma da grande nobreza. Era uma nobreza fantástica. Então ele pensou em como destruir essa nobreza. Então o que é que ele fez? Ele criou uma nobreza fake. Ele deu o título de nobreza e criou uma nobreza fake. E essa nobreza teve relações com a nobreza original. E com isso, lentamente, a nobreza francesa foi destruída por essa mistura. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A questão do casamento, de preservar o casamento dos nobres, isso tinha uma certa importância cultural, né? Então, por exemplo, em países como os europeus, a raça tem um aspecto até certa forma importante. Quero só deixar claro, eu não estou dizendo que casamentos interraciais na Europa são errados. Eu não estou falando isso. Não, é um absurdo falar esse tipo de coisa. Isso sim seria racismo, certo? O casamento interracial não é em si uma coisa errada. Tanto que a colonização aqui no Brasil, promovida pelo Reino de Portugal, foi mestiça. Né? O Brasil é um país mestiço. Tanto que aqui no Brasil não faz sentido nenhum a gente falar sobre raça. Essa discussão racial aqui no Brasil não faz sentido nenhum. Né? O Brasil é um país miscigenado, um país que não teve racismo estrutural. Aí o movimento negro surta. Como assim o Brasil não teve racismo estrutural? Mas isso é óbvio. Pega, por exemplo, o professor Marcelo Andrade até fala sobre isso no vídeo que eu citei no início. Né? Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau foi um dos grandes nomes do racismo, darwinismo social, né, desse racismo estrutural. Ele chegou aqui no Brasil, ele disse que o Brasil ia acabar, porque o Brasil tinha muitos mestiços, inclusive na nobreza de Dom Pedro II, tinham descendentes indígenas e negros. Ele falou isso. Então ele falou que o Brasil ia acabar. Então não existia racismo estrutural no Brasil. Existia racismo? Claro que existe, mas não existe um racismo estrutural no Brasil. Né? Diferente, por exemplo, que a gente teve nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque o Brasil é um país eminentemente mestiço. Então não faz sentido a gente falar de aspecto racial aqui no Brasil. Né? Não faz sentido. Na Europa, a raça tem uma certa relação. Né? Uma relação com a identidade do povo, uma relação com a relação com a vida deles. Né? Então, Pio XII, quando fala dessa questão da hereditariedade, ele está falando dessa questão. Da questão da preservação da nobreza, preservação da nacionalidade, da cultura do próprio país. Agora, como eu disse, isso não impede de haver casamentos interraciais. Sabe o que isso impede? Impede coisa como acontece agora na Europa, das migrações em massa. Então, o que está acontecendo hoje em dia? O que a gente tem não é uma miscigenação saudável. Ou seja, uma pessoa realmente conhece uma outra pessoa de um outro povo, se apaixona por ela e se casa. Isso até não tem nenhum problema. O que a gente está tendo é uma migração em massa para a Europa, principalmente de imigrantes muçulmanos, que estão mantendo relações, tendo vários filhos, que estão ocupando a Europa. Né? E isso está contribuindo, sim, com essa migração em massa, para uma perda de identidade do povo europeu. Hoje em dia, na Inglaterra, na França, quase não tem mais identidade do povo francês, identidade do povo europeu, porque a cultura está sendo acabada justamente por causa disso. Mas isso não impede que nós tenhamos casamentos interraciais. Então, e até porque, como o próprio Pio XII falou, o que é mais importante é a hereditariedade espiritual, transmitida não tanto por esses misteriosos liamos da geração material, quanto pela ação permanente daquele ambiente privilegiado que constitui a família. Então, isso que é o mais importante, a hereditariedade espiritual. Então, a igreja assume essa posição. Existem outros textos, né, de papas contra a escravidão, contra o racismo, né? Por exemplo, tem uma carta do Papa João VIII, de 1873,
dirigido aos princípios da Sadênia, que ele fala o seguinte: há uma coisa a respeito da qual desejamos admoestar-vos em tom paterno. Se não vos emendardes, cometereis grande pecado, e em vez do lucro que esperais, vereis multiplicadas as vossas desgraças. Com efeito, por instituição dos gregos, muitos homens feitos cativos pelos pagãos são vendidos nas vossas terras e comprados por vossos cidadãos que os mantêm em servidão. Ora, consta ser piedoso e santo, como convém aos cristãos, que, uma vez comprados, esses escravos sejam postos em liberdade por amor a Cristo. A quem assim proceda, a recompensa será dada não pelos nomes, mas pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí está no Denzinger, né? Tá no Denzinger, número 668. Tá? O Concílio de Nicéia, do ano de 325, o primeiro que a igreja realizou, né, afirma que os escravos haviam sido admitidos ao sacerdócio. Então, tem muitas outras coisas aqui que a gente pode citar. Eu vou deixar esse texto no final, né? Esse texto vai ser colocado na descrição. Tem vários documentos aqui que mostram como a igreja não foi, né? Então, aqui no Brasil, devido à questão do padroado, que muitas vezes os padres eram servos, eram não servos, mas funcionários públicos, né? Então serviam ao governo português, eles acabavam repetindo a posição do governo do Império Português sobre a escravidão, que era a favor. Mas isso não significa que a igreja era a favor da escravidão, certo? Então é muito complicado falar que a igreja era a favor da escravidão, pegando casos isolados, pegando fulano ciclano, e muito mais complicado é muito mais complicado falar que o Brasil era um país naturalmente racista, né? Então, esse é o ponto que a gente estava querendo entrar. Então, a igreja sempre se opôs à escravidão, né? A igreja foi contra a escravidão e o racismo vai de encontro à doutrina católica. Também que eu queria colocar, que é um belíssimo, belíssimo, é do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira teve uma certa condenação na época por causa do sebastianismo, mas ele se redimiu antes do fim da vida, né? E ele tem textos belíssimos contra a escravidão. Um padre daqui do Brasil, né? Na época do Império, da colônia, né? Veja isso, né? E, e o padre Antônio Vieira tem textos belíssimos, né? Belíssimos. E o que o padre Antônio Vieira falava sobre essa questão da escravidão, se referindo aos negros? Saibam os pretos e não duvidem que a mesma mãe de Deus é mãe sua, porque no mesmo Espírito fomos batizados todos nós para sermos o mesmo corpo, ou sejamos judeus ou gentios ou servos ou livres. Nas outras terras, do que eram os homens e do que fiam e tecem mulheres se fazem os comércios. Naquela, na África, o que geram os pais e os que criam os seus peitos às mães é o que se vende e compra. Ó trato desumano em que mercania são os homens. Ó mercancia diabólica. Né, mercancia, no caso. Ó mercancia diabólica, em que os interesses se tiram das almas alheias e as riscos são das próprias. Então, ele condenando a escravidão, especificamente a escravidão negra. Então, ele condena aqui, vou colocar esse texto, é um texto, vou colocar aqui na descrição, quem quiser dar uma lida. Texto belíssimo, né? Do padre Antônio Vieira, que era um padre, né? Católico. Ele foi convocado pela Inquisição, mas não foi por causa disso, foi convocado pela Inquisição por causa de outras coisas, uma tese sebastianista e tal, e se redimiu posteriormente. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que a igreja nunca se opõe. Então, a galera fala, a igreja falava que os negros não tinham alma aqui no Brasil. Falava que os negros não tinham alma. Pô, se eles não tinham alma, por que eles eram batizados? Não faz nem sentido. Por que batizar uma pessoa que não tinha alma? Por quê? Não faz sentido. Então, você percebe que esses historiadores caem nesses contos anticatólicos da carochinha, né? Então, não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Tá. Bom, agora que a gente já falou desse aspecto católico, a gente vai falar agora no vídeo de um ponto sobre o movimento negro, né? Esse movimento negro é um movimento extremamente racista, certo? E que traz dados que são totalmente contrários à própria historiografia, né? Então, por exemplo, o movimento negro fala que os negros que ajudaram a acabar com a escravidão. Foi a luta dos negros que ajudaram a acabar com a escravidão. Essa visão é uma visão marxista, correto? A visão marxista tenta pegar que sempre a questão da luta de classes, pegar a questão da resistência e tal, etc. É isso que a gente verifica na prática. O que a gente verifica na prática, por exemplo, que foi a Europa branca a primeira a abolir a escravidão, por exemplo. A primeira civilização a abolir a escravidão foi a Europa medieval. Isso aqui foi Harris, acho que é isso que se fala, Jacques, né? É um livro que eu vou colocar na descrição. Durante a Idade Média,
Só na área dominada pelos árabes é que ela se manteve, Península Ibérica e sul da Itália, de onde desapareceu quando os cristãos europeus retomaram o controle destas áreas. Então, os árabes é que faziam a escravidão. Então, sim, o Islã realmente era é uma religião que defende a escravidão, propaga uma escravidão. Mas você não vê esses caras do movimento negro atacando o Islã, né? É engraçado isso. Né? Então, foram os árabes semitas e não os brancos europeus os inventores do tráfico de escravos negros. Então, aqui a gente tem o Braudel, né? Que ele fala o seguinte, um historiador: o tráfico negreiro não foi uma invenção diabólica da Europa, foi o Islã, desde muito cedo, em contato com a África Negra, através dos países situados entre Níger e Darfur, e de seus centros mercantis da África Oriental, o primeiro a praticar em grande escala o tráfico negreiro. O comércio de homens foi um fato geral e conhecido de todas as humanidades primitivas. O Islã, civilização escravista por excelência, não inventou tampouco nem a escravidão nem o comércio de escravos. Então, os negros africanos vendiam outros negros para lucrarem e virarem impérios. Né? Então, aqui outra coisa do livro A Escravidão na África. Com a venda de negros, alguns reinos africanos, como o reino de Kano, na Nigéria, viraram impérios. Né? Então, os africanos eram os principais operadores do comércio de escravos e tinham escravos brancos. Então, ninguém fala disso. Né? Os africanos tinham escravos brancos. Isso aí também está nesse livro, A Escravidão na África. Os reis africanos controlavam o preço dos escravos africanos e tinham até escravos portugueses, que usavam como serviçais para fazer o comércio com os europeus. Certo? O movimento da abolição da escravidão negra foi liderado por brancos europeus do século XVIII e XIX. Né? Então, o movimento abolicionista inglês se organizou em 1787, criando comitês para arrecadar fundos em prol da luta pelo fim da escravidão. Foi o primeiro movimento organizado de luta anti-escravagista do mundo e serviu de modelo para as lutas abolicionistas nos Estados Unidos e no Brasil, onde os partidos e grupos, geralmente de brancos de classe média ou da elite, passaram a trabalhar para a libertação dos negros. E aqui tem muitas outras coisas, tá? Muitos outros textos, né? É, por exemplo, um argumento que é muito usado, né, é que os negros eram extremamente abusados aqui no Brasil, né, fisicamente, né? Então é falsa essa visão de que os negros eram castigados com frequência aqui no Brasil, né? A gente pode pegar aqui no livro Um Contraponto Baiano, né? Um Contraponto Baiano, Civilização Brasileira. O livro, a citação é a seguinte: na maioria dos casos, os brancos, donos de escravos do Brasil, eram proprietários de, em média, caso de 59% dos senhores brancos, de apenas 4 escravos. Só 4,5% dos brancos tinham mais de 20 escravos e capatazes com condições de impor castigos físicos. Nas pequenas fazendas, onde viviam 59% dos brancos e seus escravos, eles trabalhavam juntos na roça, voltam para casa juntos e jantam juntos. Então, você percebe o seguinte: é bem diferente do que muitos falam, certo? É bem diferente do que eles falam, do que esse movimento negro quer fazer. Ah, mas o Brasil foi fundado pelo estupro, né? Por isso que é um país mestiço, miscigenado. Ah, o Brasil foi marcado por abuso de negros. Não, não é assim. Isso aí é uma teoria isso sim é uma teoria da conspiração. Isso aí você está criando uma ideia que não existe, né? Então, os documentos historiográficos mostram o contrário, que os documentos que não são enviesados por ideia marxista, enviesados por visões feministas, não, mostram uma realidade bem diferente, certo? Então, outro ponto também, né, os brancos alemães se comprometeram a combater a escravidão na África pelos tratados assumidos no Congresso de Berlim e ainda civilizaram o Togo, antes controlado por traficantes de escravos. Então, enfim, o que a gente percebe com isso, né, é que é um absurdo o movimento negro falar de um certo revanchismo dos negros contra os brancos, né? É uma coisa que totalmente surreal, né? Até porque, como eu já citei, a gente pode citar de novo, tinha muitos traficantes de escravos na África que capturavam e escravizavam brancos, né? Isso existe, tem vários livros sobre isso. Eu vou colocar todas as fontes, com certeza eu vou colocar todas as fontes aqui na descrição, para que também não fale, mas eu vou citar, colocar aqui todas as fontes aqui na descrição do que eu estou falando. Tô citando só algumas aqui do material, tá? Mas tem várias fontes sobre isso. Então, o que acontecia, aquela realidade de filmes, né? Filme de ficção, né? Ou então que aqueles historiadores do colégio, aquele teu professor de história do colégio dá aquela aula idiota, assim, falando assim: ah, não, porque chegava o branco lá, jogava a rede, prendia e capturava os negros, tirava eles das suas casas,
e espancava ele, colocava ele no navio negreiro, e aí as mulheres eram abusadas várias vezes dentro daquele navio. Não, não era bem isso que acontecia. Na verdade, sabe o que acontecia? Existiam dois povos negros, né? Um dos povos capturava alguns do outro e vendia para o branco, né? Então, o que existiam era traficantes de escravos. Eles vendiam pro branco para ganhar dinheiro pro seu próprio reino, né? E muitos negros compravam outros escravos. Então, a escravidão era inerente na África. Existia, sempre existiu escravidão na África. A África vendia escravos para os europeus. Né? A África iniciou o processo escravagista muito antes dos europeus. Né? Isso é importante. Né? Então, é um absurdo esse movimento negro falar, e é muito mais absurdo falar aqui no Brasil, num país miscigenado, um país que não existe essas brigas raciais. Eles estão tentando exportar essas brigas raciais de fora do Brasil. Né? Exportar essas brigas raciais. E esse movimento negro coloca miscigenação é genocídio, porque dizendo. Então, por exemplo, teve até aquele cantor lá, o Gilberto Gil, que é esquerdista, né? É importante dizer. Mas ele postou uma foto com a esposa dele, que é branca, e aí os filhos dele estavam com uma pele de tonalação um pouco. Tonalidade um pouco mais clara. E aí diziam que é um absurdo isso, isso também é racismo. Não, não existe. A pessoa pode se casar com quem ela quiser. Principalmente aqui no Brasil, não existe esse aspecto racial. Provavelmente você, que tem pele negra, tem um descendente branco na sua família. E outra pessoa que tem pele branca tem descendente negro na sua família. Né? E provavelmente haviam negros que tinham escravos aqui no Brasil. Isso é importante também. Negros que eram livres e tinham escravos. Então, como é que você sabe que você é descendente dos negros que foram escravos e não descendente desse negro que era fazia escravidão? Né? Não tem como você saber, cara. Não tem como você saber. Esse é o ponto que eu tô querendo dizer. Então, esse aspecto racial, essa briga racial, não faz sentido nenhum trazer aqui para o Brasil. Então, esse movimento negro manipula a história, né? Isso principalmente fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos e tal. Evidentemente existiu racismo, o racismo existe. Muitos brancos europeus contribuíram sim para o racismo, mas é um absurdo você querer colocar que os negros são tantos, nunca fizeram nada e os brancos são os maus. Não, teve erros dos ambos os lados. A escravidão é uma mancha na nossa história, o racismo é uma mancha na nossa história, que vale para os dois lados, né? Então, esse é o ponto que eu quero chegar, vou colocar todas as fontes aqui na descrição. Tá. E agora a gente vai falar sobre a questão desse advento de movimentos supremacistas e a quem isso interessa, né? A quem isso interessa. Como assim? Vamos lá. Bom, há pouco tempo atrás, um membro do governo Bolsonaro, o Felipe G. Martins, né, foi acusado de fazer um movimento com a mão que seria um movimento de supremacistas brancos, né, que é o White Power, né? Bom, muitos devem ter argumentado na época, né, principalmente porque seguem influenciadores e tal de direita, que isso era um absurdo, que a direita estava exagerando, que a esquerda na verdade estava exagerando. O ponto é que também teve outro membro do governo, né, do Ministério da Cultura, que gravou um vídeo parecendo o Goebbels, né, parecendo o Goebbels do Hitler, né, o ministro da propaganda do nazismo. Então ele gravou um vídeo muito parecido, usando as mesmas roupas e tal. E esse que gravou, não lembro, não recordo o nome dele, esse que era acho que era da Secretaria da Cultura. Ele, inclusive, era católico. Ele não, até onde eu vi, ele não era racista. Mas por que ele estava gravando esse vídeo? Porque a equipe preparou o vídeo para ser desse jeito. E era bem parecido, né? Até, inclusive. Bom, o símbolo que o Felipe G. Martins fez, né? Foi feito por um apoiador do presidente, né? Em outro momento. E o próprio presidente falou que era para ele abaixar a mão para não fazer esse símbolo. Né? Então, quer dizer, o Bolsonaro identificou que tinha alguma coisa complicada nesse símbolo. Né? O que eu tô falando com tudo isso, né? Então você está falando que tem supremacistas brancos dentro do governo Bolsonaro. Não, não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo falar é o seguinte: existe uma sociedade secreta nos Estados Unidos, né, chamada Canon. Né? Essa sociedade secreta tem como um grande nome o Steve Bannon. Steve Bannon é um mestre do Felipe G. Martins e ele é amiguinho do Olavo de Carvalho. Ele era amiguinho do Olavo de Carvalho. Né? Então, essa sociedade secreta, ela tem enviesado em si, propaga muitas dessas ideias supremacistas. Não só isso, mas propagam ideias conspiracionistas, várias ideias conspiracionistas, né? Então, por exemplo, eles propagam ideias de terra plana, terraplanismo, ideias anti-vacina. Então, por que teve esse boom de terraplanismo, esse boom de anti-vacina aqui no Brasil? Isso foi exportado de lá, propagado pela Campos. Qual a intenção deles? Bom, dentro dessa lógica, eles têm uma visão muito perennialista e eles têm uma visão de questão de usar o que dá para perceber que é usar o caos para chegar à ordem, né? Então, propagar essas ideias conspiracionistas, terra plana, antivacina, para gerar um caos. E gerando um caos, uma revolta contra o próprio sistema, uma visão, um exagerado antissistema,
gerar uma revolta para então propor uma ordem, né? Então o que eu percebo é isso, que é essa tese da Kant. Então, esse nascimento, esse novo nascimento de ideias supremacistas provavelmente vem de sociedades secretas. Esse é um ponto que eu quero dizer. Vem de sociedade secreta. Então, é uma oposição controlada, né, por assim dizer. Então, tu vê esses caras assim, contra o esquerdismo, mas com visões totalmente racistas, né? É bem complicado. Por exemplo, já vi gente falando que, não, porque tem um estudo aí, né, antigo que falava que os negros tinham um cérebro do lado do trabalho servil que era maior do lado do trabalho servil do que os brancos. Então, o branco é mais intelectual, o negro é mais para trabalho braçal. Não, isso não existe. O que acontece é que muitos dos povos africanos, certo? Muitos dos povos africanos faziam muito trabalho braçal e tal, etc., porque faziam. Era coisa do povo lá. E aí, por causa de neuroplasticidade, que é um conceito que a gente até já falou em outros vídeos, né? Como eles trabalhou o resto da vida dele, né? Trabalhou, aquele lado do cérebro estava mais desenvolvido. Mas se tu for pegar um branco que trabalha numa fábrica, naquela época na Inglaterra, apertando parafuso, ele ia ter o mesmo lado do cérebro desenvolvido. Então não faz sentido isso que o cara tá falando, né? O que acontece é uma diferença de hábitos de vida, né? Que acaba desenvolvendo determinados lados do cérebro. Então, essa questão supremacista branca é oposição controlada. Esse é o ponto que eu quero dizer. É oposição controlada, né? Dentro desse aspecto. Então, existe, dentro das sociedades secretas, uma propagação dessas teses, com o intuito de gerar caos para poder alcançar a ordem. Fora isso, existe dentro do pensamento dentro de darwinismo, né? Darwinismo é extremamente racista, a gente já falou sobre isso em vários pontos, né? Então, tu pega, por exemplo, o Richard Dawkins, né? Richard Dawkins, a mulher falou que o filho dela tinha Down, e o Richard Dawkins falou simplesmente, aborte e faça outro. Aí ele apagou depois, tentou se justificar e tal, mas é evidente, essa é a visão deles, darwinista, né? Os menos aptos têm que morrer, né? Então, existe essa visão dentro do ateísmo, pode ser propagada, o Rômulo já falou sobre isso aqui no canal, tal, mas o que a gente percebe também dentro desse aspecto racial, racista, né, é essa propagação de sociedades secretas, principalmente da Canon. Então, tem essa propagação de ideias contra o que o Olavo propagava quando ele estava vivo, ele propagava esse tipo de ideia, e a massa defendia como se fosse doutrina católica, né? Então, se você vê que muitos defendem a questão da antivacina como se fosse uma própria doutrina católica. Aqui eu não estou entrando no mérito da vacina do Covid, se ela é lícita ou não, se ela é boa, eu não estou entrando nesse critério. Tá? Quando eu falo antivacina, eu estou falando daquele movimento que fala que todas as vacinas são erradas. Não estou entrando no critério da vacina do Covid, não vou falar sobre isso aqui, tá? Não vou falar sobre isso aqui. O que eu estou falando é que essas ideias terra plana, essas ideias conspiracionistas vêm dessa sociedade secreta do Steve Bannon, certo? E que está dentro do próprio governo, né? Está dentro do governo, dentro da figura do Felipe G. Martins, e a gente percebe que isso fomenta uma militância que ajuda na manutenção de um projeto de poder. Então, isso acaba existindo, sabe? Isso aí é meio evidente. E a gente pode pegar isso principalmente pelos textos que o Olavo fazia, né? E pela própria abordagem do Steve Bannon. Lá nos Estados Unidos, o Steve Bannon ajudou muito na campanha do Donald Trump, né? Então, essa militância que eles queriam propagar ajudava na eleição desses candidatos. Aqui eu não estou fazendo defesa de esquerdistas, né? Não estou fazendo defesa de esquerdistas, estou dizendo que essa galera perennialista usa dessas ideias, propaga essas ideias para conseguir manter um projeto de poder. Isso não é diferente do que a Sociedade de Thule na Alemanha fez, né? A Sociedade de Thule, né, foi quem basicamente criou o partido nazista, né? Então, o Hitler foi para uma reunião da Sociedade de Thule, né? E indo para essa reunião, posteriormente, foi convidado, se juntar, né? Daí surgiu o partido, então, uma sociedade racista, né? Fez oposição a ideias comunistas, né? Fez oposição a ideias comunistas, verdade. Mas era uma falsa oposição, uma oposição controlada. Então, muitas vezes, quando a galera fica defendendo esse aspecto racista, fica defendendo isso, no fundo, ele está caindo no tão revolucionário quanto os outros, né? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido esclarecido. Então, o racismo é um crime hediondo, é uma coisa absurda. É importante a gente falar isso. Vai totalmente contrário à fé católica e vai totalmente contrário à razão. Né? Vai totalmente contrário. Existem diferenças entre raças, isso a gente pode admitir, mas o que não existe é uma superioridade racial. Isso a gente não pode afirmar que existe, uma superioridade racial. Né? Então, eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Né? Agradeço quem ficou até aqui. Então, vamos aguardar os próximos vídeos, né, daqui do canal.
ver se sai o vídeo de Nietzsche, né? Alguma dúvida pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né? Então, é isso. Obrigado a todos. Salve Maria.